Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de ideal espírita, que Jesus ilumine os seus corações, inundando de amor, de paz, de alegria todos os seus lares e tantos outros também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Eu convido vocês para que nesse instante nós possamos fazer a nossa prece a Jesus, iniciando as nossas atividades desta manhã. Vamos unir os nossos corações, permitir que as bênçãos de Jesus iluminem a nossa consciência e os nossos seres, proporcionando a união de todos os nossos corações, como hífen de luz, a ligar todos os nossos sentimentos no campo do bem. Jesus, bom e amantíssimo Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, para Te rogar as Tuas bênçãos de amor e luz, para todos nós que aqui estamos reunidos pelas energias e canais da internet, facultando-nos com o Teu amparo e a Tua bênção, Jesus, semear as sementes sublimes da Tua boa nova nos corações de todos aqueles que nos acompanharem, para que despertem no amor, na paz e na alegria, renovando os compromissos de cada um dentro de nós, para seguirmos as Tuas pegadas, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Assim, todos os dias às 9 horas da manhã, na cidade de Sacramento, o professor Eurípides Bassanufo iniciava os seus comentários evangélicos. Também nós seguimos os mesmos passos dele, porque simboliza um momento de convicção de que estamos aqui como todos aqueles que fazem a semeadura do Evangelho, falando em nome de Jesus. O capítulo de hoje é um capítulo que nos toca muito os corações. É o capítulo de número 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com os itens selecionados pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela escolheu os itens 3 e 6, que tem o título, item 3, aquele que se eleva será rebaixado. E o título do capítulo dela é o maior. Portanto, nós vamos começar com a citação de Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. É o texto evangélico escolhido por ela, como está no introito do capítulo que ela comenta esta parte do Evangelho de Allan Kardec. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa preocupação era comum. Eles queriam saber o que era o reino dos céus, quem seria o maior, sempre intimamente a necessidade de exteriorizar para Jesus aquele anseio de querer ser o maior diante dos outros. E Jesus os acolhia como espíritos ainda crianças espiritualmente, para dar-lhes sempre, como continua nos dando hoje, a orientação necessária para a nossa compreensão. Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornar-vos quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Portanto, nós vamos observar que beleza, que exemplo Jesus teve de colocar ali para o entendimento dos apóstolos.
E aí vocês vão ficar pensando, mas olha, é uma coisa tão bonita, Jesus viu na criança a perspectiva de realmente ali ser uma pessoa pura, não desenvolveu ainda totalmente o seu livre-arbítrio, as suas inclinações, embora seja pequena, mas pode ter muitas reencarnações. Mas é preciso refletir o momento em que Jesus fez aquilo, as condições, mesmo porque a professora Amélia Rodrigues nos alerta nos seus livros que os judeus tinham ojeriza, há 3 classes. As mulheres, em face, olha, da Gênese, da história que impôs à mulher a perda do paraíso. E os homens colocaram a culpa nas mulheres, portanto as mulheres eram desprezadas pelos judeus. As crianças, com o receio de que elas, quando fossem jovens, adultos, substituíssem todos eles nos seus lugares, então eles não queriam, e os escravos porque eles não davam valor nenhum. É isso, o momento era esse. Então, dessas 3 classes, Jesus optou pela criança, porque em várias oportunidades as mães queriam levar as crianças para que Jesus as abençoasse, e os apóstolos criavam impedimento, e Jesus os chamou, admoestou algumas vezes para que deixasse que elas viessem até ele. Então nós vamos agora ouvir o pensamento da professora Joana de Ângeles, para que vocês possam entender bem devagarzinho, com toda a explicação linda, como ela sempre proporciona, a oportunidade desses ensinamentos maravilhosos. Observemos como ela começa aqui na página 58. No rol das propriedades, olha, no rol das propriedades, ela vai relacionar ali no rol das propriedades. Propriedade é algo que pertence a outra pessoa. No rol das propriedades estabelecidas nessa sociedade primitiva, no tempo de Jesus, e em processo de crescimento moral, as mulheres, as crianças e os escravos, como propriedades dos homens, não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração, antes servindo como alimárias desprezíveis. Alimárias eram burros de carga, animais de carga. Vejam que a veneranda diz um parágrafo que é impactante, mas é a verdade. As mulheres, as crianças, os escravos eram proprietários, eram mercadorias, eram propriedades dos seus senhores. É importante, daqui a pouco nós vamos ver algumas outras coisas para vocês tomarem a ideia. Subestimados, mulheres, crianças, escravos, subestimados, constituíam carga que se poderia vender, transferindo-se de mãos sem o menor respeito pela sua condição de humanidade. Observemos como Jesus encontrou a sociedade com essas condições. Aí vocês vão ver agora a ação de Jesus. Olha, a ousadia dele, o valor que ele colocava diante desses 3 segmentos. Um deles você já sabe, ele teve o cuidado de curar o servo de centurião à distância. Esse vocês já sabem, mas agora nós vamos ouvir a veneranda benfeitora com relação às mulheres. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural, enfrentando a hediondez e o crime, que são alguns dos disfarces da ignorância, quando predomina em a natureza humana. Ele teve a coragem de engrandecer a mulher, quando todos a humilhavam, destacando-a com o respeito e a consideração merecidos e que lhe eram negados, rompendo a hipocrisia, os prejuízos sociais e os caprichos inferiores, que se tornaram regra de conduta nessa sociedade tumultuada pelos conflitos internos e externos de cada um, encharcada de orgulho, intoxicada pela presunção. É aí que eu gosto dela.
é uma mulher de fibra, quando ela fala, inclusive com a atitude de Jesus, como ela vibra, como ela sente o entusiasmo, porque ela foi uma das que conviveu com Jesus, como Joana de Cusa, e repare só o nome dela, Joana de Cusa, é Joana de Cusa, quer dizer, era a propriedade do marido que era Cusa. Quando a mulher era solteira, como Maria de Betânia, irmã de Lázaro, Maria da cidade de Betânia, Marta de Betânia. Então, quando a mulher era casada, pertencia ao marido, Joana de Cusa. Quando a mulher não era casada, dava o nome da cidade. Maria de Madalena, Maria de Magdala, quer dizer, da cidade de Magdala. Então o procedimento era esse, foi esse quadro que Jesus encontrou e começou então a dar o valor necessário para a mulher. Jesus sempre se comoveu diante da mulher, construtora da humanidade. Olha como Joana fala, construtora, a mulher construtora da humanidade, porque ela é co-criadora de Deus. Ela cria, gera no seu ventre os filhos, oferecendo para a humanidade, a quem era negada a oportunidade de demonstrar o seu potencial em razão da sombra bíblica, que lhe projetara a culpa pela defecção do homem no paraíso mitológico, o seu arquétipo ancestral. Então Eva, porque incentivou Adão a comer o fruto proibido, então todas as mulheres pagavam por esse tipo de deslize. É o absurdo da época. Na perspectiva, agora vem as crianças, na perspectiva da psicologia profunda, a ojeriza, a antipatia à criança e o repúdio a que se via submetida, igualmente caracterizava o conflito dos adultos, temerosos da velhice, temerosos da doença, temerosos da morte, por efeito de serem substituídos pelos infantes de então. Então eles tinham medo, eles não queriam as crianças porque, olha, pelo desejo deles, queriam viver permanentemente no sinédrio, como sacerdotes, no poder, na vaidade e no orgulho. As crianças crescendo era um sinal de que iriam substituí-los e eles não queriam. Jesus utilizou-se da criança como sendo modelo de pureza, de inocência, em razão de ainda não haver penetrado no uso da razão, do discernimento, do bem e do mal. Não obstante, as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal que é. Ao primeiro ensejo, olha como a veneranda continua, lindo, ao primeiro ensejo, sombreados pela ilusão, quer dizer, com a sombra da ilusão, disputavam os apóstolos privilégio. Anelavam por prioridades, destaques, honrarias. Não haveria outra motivação para estarem ao seu lado, ao lado de Jesus, se não usufruísse do seu prestígio, da sua notoriedade, convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Eles se sentiam vaidosos por estar ali do mestre, fazendo tantos, como ele chamava, de milagres. E aqui vocês vão observar o que a veneranda nos chama. Qual dentre deles seria o maior? Discutiam animosos, em ocasião quando retornavam de uma viagem na qual haviam sido incumbidos de realizar alguns trabalhos. E eles iam conversando, quem seria o maior, discutindo quem era que Jesus amava mais, quem seria o mais privilegiado. Olha que coisa ridícula. Eles ainda não haviam compreendido, sentido, assimilado quem era efetivamente Jesus e o seu amor de misericórdia. E Joana de Ângeles aproveita essa passagem evangélica de Mateus e outra oportunidade para falar aqui. Pensavam que era justo descobrir quem merecia o maior quinhão da ternura de Jesus. E consideração também, qual aquele que mais se destacava no conjunto, esquecendo-se que a seleção se daria de forma diferente, através da renúncia, do desapego, das vitórias sobre as paixões servis. Eles não tinham essa ideia. Mais aqui adiante, ela faz então, entrando na parte de observação profunda. Viviam com Jesus e não o conheciam. Olha que frase, pequena
impactante e de uma grandiosidade de compreensão. Os apóstolos viviam com Jesus e não o conheciam. Estavam na claridade e optavam pela treva. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para ser o maior no seu conceito, quer dizer, no conceito de Jesus, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho. Olha o que eu disse no início. Esse foi um dos magnificentes momentos do Evangelho. O encontro do ego doentio com o self, o espírito libertador. Ninguém, eu repito, ninguém havia tido coragem de propor esse enfrentamento, que tardava na economia social da Terra, dominada pela sombra coletiva do seu primarismo psicológico. Jesus viera para que se tivesse vida, e essa é libertação da ignorância, da noite, da sombra, do erro. E há uma passagem judaica muito interessante, nessa passagem da libertação da ignorância da noite para a claridade, que Malbataan nos cita em um dos seus livros, Lendas do Povo de Deus, quando um rabino, certa vez, em uma escola, dando as lições de compreensão, de elevação espiritual, consultou aos seus alunos qual é o momento exato em que o homem sai da escuridão para a luz. E os alunos começaram a refletir, conversa, e ele pediu silêncio, e vamos começar, quem vai ser o primeiro? Aí um levantou, ele disse, professor, o exato momento em que nós saímos da escuridão para a luz é quando eu já consigo identificar a diferença entre uma oliveira, um pé de oliva e uma figueira. Aí ele entendeu que como se o dia estivesse clareando, saindo da noite para a luz, eu consigo já identificar a diferença de uma oliveira para uma figueira. O outro, no mesmo caminho, disse, mestre, eu saio da luz, da noite, da escuridão para a luz, quando eu consigo já identificar a diferença de uma ovelha para um carneiro. O professor disse, muito bem, mas as respostas são parecidas, até que um virou e disse assim, mestre, eu saio da escuridão para a luz. Enquanto os outros disseram, eu consigo distinguir a diferença, ele disse, eu saio da escuridão para a luz quando eu não consigo distinguir no horizonte se a pessoa que vem é meu inimigo ou meu irmão. Essa é a finalidade maravilhosa. É quando o ser humano sai da escuridão para a luz. Ele vai compreender que todos nós somos filhos de Deus. Ele já não consegue distinguir um inimigo de um irmão. Joana de Ângeles diz aqui, ainda hoje, o repto de Jesus homem permanece rompendo as masmorras que aprisionam o ser estúrdio e enfermo, que se recusa à pureza, à inocência, à espontaneidade dos sentimentos, permitindo-se manter os gravames das suspeitas infundadas, dos ressentimentos doentios, das intrigas infamantes, dos caprichos mórbidos. Nós só podemos agradecer a veneranda benfeitora com tantas elucidações a respeito dessa lição. E nós vamos aqui colocar esse momento que eu chamo de sobremesa. É a parte da peroração que nós temos aqui deste capítulo, dentro daqueles que a veneranda escolheu, uma passagem muito interessante, que é de Lacordaire. Lacordaire você já sabe, eu já avisei muito na Casa de Guará, que ele escreveu na Revista Espírita de 1865, página 247, a hierarquia da caridade.
mostrando como nós devemos fazer a caridade, que vocês já sabem. E Kardec colocou na Revista Espírita sem nenhuma ressalva. E como os direitos autorais da França, na época, e do Brasil são semelhantes, é claro que Allan Kardec abraçou na integralidade todo aquele pensamento de Lacordaire. Eu vou repetir aqui para vocês se lembrarem. A caridade deve ser feita, claro, entre os mais necessitados. E entre os mais necessitados, Lacordaire diz que nós devemos estabelecer uma hierarquia. Em primeiro lugar, olha ali, em primeiro lugar, olha, marido, mulher e filhos. Em primeiro lugar, a caridade. Em segundo lugar, e às vezes em primeiro, os autores dos nossos dias, os nossos pais. Em terceiro lugar, os irmãos consanguíneos. Olha aqui, os irmãos consanguíneos, porque muitas vezes são inimigos de outras existências ou reencontros de amor que vieram para continuar o trabalho de reajuste ou de elevação. Em quarto lugar, olha, os amigos do coração. Olha, irmãos consanguíneos é uma coisa. Amigos do coração são os nossos amigos, são verdadeiros reencontros. E, em quinto lugar, os pobres, a começar dos mais miseráveis. Ele disse que o ideal é atender todos, indistintamente, mas da impossibilidade que se observe essa hierarquia. Portanto, é uma coisa linda, que eu venho divulgando isso há muitos anos e nunca me esqueço, nunca deixo de me lembrar, não me esqueço, para sempre estar repetindo isso, para que todos nós possamos enaltecer o estado de nós exalarmos o nosso amor na forma de caridade. E aqui ele diz aqui, na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm os seus títulos de nobreza. Esse é o pensamento do nosso irmão Lacordaire. E nós queremos agradecer a Jesus por essa oportunidade deste momento, porque o assunto nos leva a nos esforçar, pedir forças para dominar as inclinações negativas, como Allan Kardec recomenda no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para dominar as suas inclinações negativas. E esse é que é o mais importante, dominar o orgulho, dominar a vaidade, o egoísmo e aprender na simplicidade, na humanidade, como fontes propulsoras do nosso crescimento espiritual. Esse é um procedimento que nós devemos sempre seguir. O procedimento que o nosso venerando Allan Kardec nos lembra nessa oportunidade aqui, quando ele diz aqui, ó, mais ainda, aliás, ainda é de Lacordaire, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a essência dos pobres. Vejam quanta irregularidade no coração do homem. E Jesus pregava sempre, ele tinha esse tipo de ensino no meio dos próprios apóstolos que queriam evidências diante do coração dele. Por isso, nós vamos observar aquela outra passagem que Jesus disse, se nós não nos tornarmos quais crianças, não entraremos no reino dos céus. A lição hoje é para aprendermos a simplicidade, aprendermos a ternura, aprendermos a humildade. Nós estamos ainda vivenciando um processo muito sério ainda da pandemia do coronavírus, Covid-19, que está afligindo o mundo. Muitas lições estão sendo aprendidas, muitos procedimentos estão sendo mudados, mas é bem da verdade que Deus permitiu que isso acontecesse para o nosso aprendizado.
está dentro da lei do progresso. Se fosse uma guerra, seria muito pior. Ontem eu estava comentando com uma pessoa querida a esse respeito. Quando a pessoa ouvindo o noticiário da televisão, disse, mas que absurdo, mais de 600 mil óbitos pelo coronavírus. E eu me mantive sereno e fiz a seguinte reflexão. Você já se questionou que na Segunda Guerra Mundial, que Adolf Hitler, no seu desequilíbrio psicológico, mandou matar mais de 6 milhões de judeus? A pessoa se assustou. 600 mil. É claro que são muitos óbitos, são muitas desencarnações, nós não vamos negar. Mas em 1945, quando terminou a guerra, que os aliados fizeram todos os levantamentos, identificou-se mais de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás e nos fornos crematórios. Foram outros franceses, foram alemães, foram ingleses, foram americanos. Só judeus, mais de 6 milhões. E o Covid-19 até agora, um pouco mais de 600 mil pessoas foram levadas a óbito. Então vamos compreender que a misericórdia de Deus existe, porque se fosse uma guerra nuclear, haveria a destruição praticamente de tudo. Estaríamos falta de gêneros alimentícios, falta de medicamentos, não estaria o mundo se recompondo tão rapidamente como está agora. É claro que toda guerra traz tragédias, traz sofrimentos muito grandes e dolorosos. Eu vou concluir com uma história verídica da Segunda Guerra Mundial, quando um dos fuzileiros navais americanos estava percorrendo a cidade de Londres, tirando fotos no seu jipe, acompanhado também, era um tenente, acompanhado do sargento, e vendo todos aqueles prejuízos, né, prédios maravilhosos destruídos, as ruas esburacadas, famintos pelo chão, pessoas assim passando por sofrimentos terríveis, uma coisa assim de doer o coração. Mas algo chamou a atenção dele. Quando ele parou numa esquina, que ele olhou, tinha uma confeitaria. E uma criança de roupas rasgadas, mais ou menos 5 ou 6 anos, com os olhos pregados no vidro, olha, da confeitaria, o nariz achatado no vidro, ele olhava ansioso o confeiteiro trabalhar a massa para fazer as rosquinhas de que ele tanto gostava, aquelas rosquinhas gostosas com açúcar por cima, e ele estava ali ansioso, com fome, com frio, era de manhã, pé no chão, ele estava tremendo, e o tenente teve compaixão, ficou acompanhando ele, olhando ele ali, e o homem sovando a massa, ele acompanhando, depois botou no forno, e ele, o soldado atraído, o tenente atraído, porque também o tenente tinha filho nos Estados Unidos, e de repente o homem, o padeiro, colocou aquela armação na vitrine de rosquinhas, quase 1 metro, e a criança então se afastou para ter uma visão mais bonita daquilo ali. Era o quadro da guerra. Então o tenente chegou lá, saiu do carro do jipe, foi andando devagar, parou de junto dele, ele estava tão embevecido com as rosquinhas, com fome, que a boca aberta caía saliva. E então o soldado disse para ele, meu filho, onde estão seus pais? Ele disse, soldado, meus pais morreram. E onde é que você mora? Eu estou num abrigo aqui perto, mas temos 3 dias sem comer. As crianças são doentes. As boas pessoas que estão lá nos ajudam, mas elas precisam comer também. E eu saí para ver se acho alguma coisa no lixo, na rua, e não estou achando nada. Ele disse, espera um pouquinho aí. Aí entrou lá, pediu 2 dúzias de roscas, aquele pacote enorme assim, saiu e entregou a criança. Tome, meu filho, para você, e leve também para seus colegas, seus companheiros de infortúnio que estão lá no abrigo. E aí o soldado foi caminhando devagar para o jipe. Na hora que ele sentou no jipe, antes que o jipe saísse, ele viu alguém puxar sua farda. E a criança estava do lado, olhou para ele, ele olhou e disse, o que foi, meu filho? A criança perguntou, você é Deus? E o soldado se recompôs e perguntou,
por que, meu filho, você fez essa pergunta? Ele disse, Senhor, eu saí para não ver meus colegas no abrigo com fome, comendo até resto de pano para se alimentar. E eu parei aqui e pedi a Deus que me desse as rosquinhas para eu comer, mas que não me desse uma só, que seria para mim, desse mais para eu levar para os meus amiguinhos. Eu pedi que ele me ajudasse, pedi que ele me desse essas roscas para eu comer. E você apareceu, por isso que eu pergunto, você é Deus? Foi quando os soldados, lembrando-se também dos filhos dele, disse, não, meu filho, mas todos nós somos enviados de Deus. E eu fui um enviado de Deus, Deus me colocou no seu caminho para atender o seu pedido, mas ao mesmo tempo Deus me deu uma lição muito grande. E eu posso compreender porque Jesus disse, se não nos tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Porque uma criança pede o que é necessário, a criança pede o que é no momento para ele e para os colegas. Se fosse um ser adulto também não tivesse feito esse pedido. Agora eu agradeço a você e agradeço a Deus por ter me ajudado a compreender o que Jesus falou. Se não procedermos quais crianças como você, eu não entrarei, nem ninguém entrará no reino dos céus, porque você soube pedir para você e para os outros. Você pediu a Deus e Deus tocou o meu coração e fez com que eu fosse o intermediário. E todos nós, meus queridos irmãos, podemos ser intermediários de Deus. Quantas pessoas estão pedindo ajuda de Deus e nós podemos ajudar telefonando, desejando bem, um aniversário, ou então sem ser aniversário, eu estou com saudade de você, como vai? Tantas pessoas segregadas nos seus lares e tantos irmãos que estão por aí com o telefone na mão, em vez de estar procurando coisas, notícias, coisas fúteis de Facebook e de outros, procurem telefonar para seus irmãos, não mandar só mensagem pelo WhatsApp, que é uma letra morta, fria. Não, procure fazer com que a sua voz transmita a sua emoção. Olha, eu te amo, estou com saudade de você. Nós podemos fazer tudo, às vezes uma palavra que nós possamos dirigir a alguma pessoa, nós estamos alimentando a sua alma. Quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos assevera em um dos seus livros que hoje há muito mais fome de amor do que de pão, e nós temos esse amor, nós podemos alimentar a alma das pessoas por um telefonema, por um aceno, por uma forma de dizer eu te amo, vamos continuar, e isso vai passar, e em breve todos estaremos juntos, porque Jesus, que prometeu estar conosco até o fim dos séculos, e continua, e jamais se afastará de nós, sempre está ao nosso lado, e nós só o percebemos quando fazemos as nossas preces. Portanto, vamos orar e pedir a Jesus sempre a oportunidade de fazer o bem, mesmo nas condições que nós estamos, para que jamais nos falte a coragem, o amor, a esperança e, acima de tudo, a fé, para podermos ver um dia tudo isso ultrapassar e o mundo se apresentar muito mais radioso, muito mais solidário, muito mais fraterno, com muito mais amor e com muito mais luz. Que o Mestre querido de Nazaré envolva todos vocês com muito amor de misericórdia, com muita luz em seus corações, inunde os seus lares, envolva todas as suas famílias com muito amor, para que possamos sempre ter dentro de nós a confiança necessária que Ele nunca nos abandonará. Deus os abençoe.